Meninas, nesse vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês a fazermos essa saia com nesgas. E aí, o que são nesgas? Nesgas são essas partes que tem um formato quase parecido com um triângulo, e essa saia é formada pela união dessas partes. Aqui eu vou ensinar para vocês a criar esse molde. Esse molde aqui tá bem feinho, bem esquisito, porque eu gosto sempre de aproveitar restos de papelão, folhas de revista. Então aqui eu uni um pedaço de caixa de papelão e algumas folhas de papel ofício para a formação do nosso molde. Então nós vamos começar com a criação do molde. Para composição da saia, eu escolhi essa linha Cleia. Na verdade, essa linha, ela foi trazida por uma cliente. Ela são os novelos mais antigos da linha Cleia. Então eu acredito que esse código, essa linha, eu acredito que hoje a gente ainda não tenha mais ela à venda. Mas a gente pode encontrar o tom bem parecido, ou vocês podem encontrar outro tom que vocês prefiram. Eu escolhi esse rosa, é um tom bem chiclete. E aí, para esse tamanho G, nós vamos utilizar cerca de 2,5 novelos para fazer essa peça, e agulha número 2. Para o nosso molde, você vai escolher o papel do molde. Eu sempre gosto de usar o papelão pelo aproveitamento do papelão, mas vocês podem usar papel pardo, jornais. E aí nós vamos fazer um retângulo. Aqui nós temos 40 centímetros, é a largura da parte de baixo, e no comprimento nós vamos fazer esse retângulo com 58 centímetros. Então nós vamos ter um retângulo de 58 por 40. Então, em um dos lados do papelão, nós vamos marcar o meio, e aí no centro nós vamos dividir cerca de 17 centímetros. Nós vamos ter, aqui é o centro, aqui estava no centro quando tinha 40 centímetros. Então, dentro dos 40 centímetros, nós marcamos o centro da peça. Os 17 centímetros nós dividimos 8,5 centímetros para a esquerda do meio e 8,5 centímetros ao lado direito. E aí nós cortamos no formato de um triângulo, dessa forma. E aí nós temos esse lado com 40 centímetros e esse lado com 17 centímetros, que é o que nós vamos usar como base para as nossas nesgas. Então, nós vamos começar pela parte de baixo, fazendo uma correntinha com 40 centímetros e vamos fazendo as diminuições para que cada um dos nossos triângulos tenha o formato desse molde. E aí, os nossos triângulos, eles vão ficar dessa forma. Aqui nós temos já 3 triângulos unidos. Aqui é a união deles. E aqui nessa parte, a gente consegue ver um dos triângulos. Aqui nós temos a parte da união, aqui é a linha da união. A parte da cintura com os 17 centímetros. E a parte da base com os 40 centímetros. Aqui nós já temos 3, nós vamos fazer um total de 5. E aí nós vamos começar agora desde a correntinha. Aqui eu já tenho algumas partes, eu já deixei todos eles medidos, porque aqui nós temos um segredinho, um pulo do gato para a gente fazer essa parte da base, para que a gente não corra o risco que essa parte da base, que o crochê cresça, que a gente comece com 40 centímetros, e quando a gente começar a tecer a nossa peça, acaba ficando com mais do que os 40 centímetros. Então, a gente tem um segredinho aqui para evitar que isso aconteça. E aí, então, como eu já tenho as partes começadas, para eu começar com vocês desde o início, eu vou fazer um pontinho de amostra, só pra gente fazer esse ponto inicial, e aí depois nós voltamos aqui pro triângulo
pra gente dar continuidade e a montagem da nossa saia. Como eu disse para vocês anteriormente, eu já tenho todas as bases da saia prontas. Então, para a gente fazer ela desde o início e eu ensinar para vocês desde a correntinha, eu vou fazer a correntinha e o início em um pedacinho somente como demonstração, para a gente chegar até esse ponto aqui, e aí a gente segue daqui fazendo já na parte da saia. Porque aqui no início, a gente tem aquele segredinho para que a nossa peça não aumente de tamanho durante que a gente começar a tecer. Geralmente a gente mede a correntinha, no caso dessa saia nós vamos medir com 40 centímetros, e quando a gente começa a trabalhar no ponto, normalmente a nossa peça cresce. Então, quando a gente chega numa certa altura, a gente percebe que a peça aumentou na largura, ela passou a ter mais do que os 40 centímetros que a gente mediu inicialmente. Então, o que a gente vai fazer para evitar que isso aconteça, nós temos aqui a agulha que nós vamos fazer a peça, é essa agulha aqui, que ela tem 1,25 milímetros. É a agulha que nós vamos fazer toda a peça. Para a gente fazer essa correntinha inicial, nós vamos usar essa outra agulha, que ela tem 1,50 milímetros. Ela é um pouco mais grossa, ela é um pouquinho mais grossa do que a agulha que nós vamos fazer a peça. Então, geralmente é isso que a gente faz para evitar que a peça aumente de tamanho depois que a gente começa a trabalhar. Então, aqui no caso da peça de vocês, vocês vão fazer 40 centímetros de correntinha. Aqui eu vou fazer cerca de 10 a 15 centímetros só para eu fazer a demonstração para vocês do ponto, como a gente vai iniciar a peça. Então, sempre começar com uma agulha mais grossa do que o que a gente vai trabalhar. Aqui eu não sei, como eu sempre trabalho com a medida em centímetros, eu não sei quantas correntes, eu não sei o número de correntes que nós vamos trabalhar. Geralmente eu faço uma marcação na mesa, ou a gente cola a fita, a gente deixa a fita estendida, cola com uma fita crepe, medindo os 40 centímetros que nós vamos trabalhar. E aí nós vamos fazendo a correntinha e medindo na nossa fita, até a gente ter a altura que a gente quer. E o ideal também é que a gente sempre faça essa medição sobre uma mesa. Esse tipo de medição, como eu fiz aqui, para que a câmera possa alcançar, fazendo dessa forma, geralmente a gente vai ter a medida errada. Então, o ideal é que você estenda a fita sobre a mesa e estenda a correntinha sobre ela sem esticar a correntinha. Então, nós vamos fazer... Aqui nós vamos fazer só um pedacinho para demonstração, e a de vocês aí vai ter 40 centímetros. E aí, então, agora nós retornamos para nossa agulha, que é aqui a agulha mais fina, que é a que nós vamos fazer toda a peça. E aí nós vamos fazer mais 3 correntes para virar. E aí nós vamos trabalhar em pontos baixos. Nós vamos retornar com a agulha, entrar no terceiro elo da correntinha que nós fizemos. E aí nós vamos trabalhando os pontos baixos, um ponto baixo para cada elo da correntinha, por todo o comprimento dessa correntinha que nós fizemos. Aqui já trabalhando com a agulha de 1,25, que é a que nós vamos fazer a peça. Isso no caso de caso vocês queiram fazer a peça com essa linha fina, que eu estou usando no caso a linha Cleia. Mas se vocês quiserem fazer essa peça um pouco mais grossa, mais encorpada, e fazer com uma linha, por exemplo, como a Anne, então é lógico que vocês vão usar
a agulha correspondente ao fio que vocês escolherem. E aí, da mesma forma, uma agulha um pouco mais grossa para fazer a correntinha inicial. E depois a agulha mais fina, porém de acordo com a linha que vocês estiverem trabalhando. Aqui nós trabalhamos os pontos baixos até o final da carreira, até nós fazermos toda a extensão da nossa correntinha. E aí aqui nós vamos fazer mais 3 correntes para subir. E aí nós vamos fazer um ponto alto sobre o segundo ponto baixo da carreira anterior. Nós vamos ter 2 pontos altos aqui no início da nossa carreira. Nós vamos fazer uma corrente de intervalo. E aí nós vamos pular 2 pontos na base e no terceiro ponto nós vamos fazer 4 pontos altos no mesmo ponto de base. 2, 3 e 4. Mais uma corrente de intervalo, pegamos uma laçada, pulamos mais 2 pontos na base e aí nós vamos fazer um ponto alto. Novamente, uma corrente, pegamos uma laçada, pulamos 2 pontos na base e no ponto seguinte, nós vamos fazer 4 pontos altos dentro do mesmo ponto de base. 3 e 4. Então, a nossa peça vai ficando alternado os pontos dessa forma. Nós começamos com 2 pontos altos aqui no início, uma corrente, 4 pontos altos no mesmo ponto de base, fizemos uma corrente de intervalo, sempre pulando 2 pontos na base. Mas aí vocês vão perguntar, por que a gente só fez uma corrente aqui e pulamos 2 pontos? Porque a largura dos 4 pontos altos juntos vai compensar essa diferença, porque senão a nossa peça vai ficar com babado e a gente não quer que ela fique dessa forma, a gente quer que ela fique retinha. Então, por isso que nós fazemos somente uma corrente aqui e pulamos 2 pontos na base, para compensar essa largura dos 4 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Aqui nós vamos dar sequência sempre alternando uma corrente de intervalo, pulamos 2 pontos na base e vamos fazer um ponto alto. Mais uma corrente de intervalo, pulamos 2 pontos na base, 4 pontos altos no mesmo ponto de base. Aqui, como eu já tenho uma parte da saia já com esse início, essa parte iniciada, então agora eu vou retornar para vocês com essa parte já com os 40 centímetros. Essa daqui, como eu disse para vocês, eu fiz só para a gente demonstrar esse iniciozinho. E aí eu vou retornar para essa dos 40 centímetros, para a gente dar prosseguimento exatamente como está no molde. Aqui nós já estamos chegando no final da carreira. Então, aqui nós continuamos alternando entre os 4 pontos altos juntos, no mesmo ponto de base, pulamos um ponto, fazemos uma corrente, pulamos 2 pontos na base, um ponto alto. E aí, alternando dessa forma, até o final da nossa carreira. Aqui eu já fiz os 4 pontos altos no mesmo ponto de base, pulei 2 pontos, e aí eu vou fazer um ponto alto. E aí, aqui no finalzinho da nossa carreira, eu vou fazer mais uma corrente, eu vou pular 2 pontos na base, e aqui nos 3 últimos pontos da nossa correntinha, eu vou fazer 3 pontos altos, pra gente finalizar. Pode ser que aí na sua sobre 1 ou sobre 2, como nós não estamos trabalhando com a contagem das correntinhas, pode ser que, pela tensão do ponto, quem tem o ponto mais abertinho, mais fechado, pode ser que dê uma quantidade diferente. Mas aí não tem problema, a gente vai focar em trabalhar em centímetros.
Lembrando também que essa medida dos 17 centímetros para a cintura que nós vamos fazer é para o tamanho G. No final desse vídeo, eu vou ensinar para vocês, quando nós formos fazer o cós, eu vou ensinar para vocês como que a gente vai dividir essa parte da cintura. Quando nós formos fazer para outros tamanhos. E eu tenho um vídeo aqui no canal também que ensina a fazer isso, que é focado somente nessa parte das medidas, e eu vou deixar o link aqui embaixo. Então, aqui nós já terminamos a carreira, viramos a peça, e aí nós vamos repetir os dois primeiros pontos altos. Por que na próxima carreira nós vamos... Aqui eu fiz 3 correntes para subir, peguei uma laçada, e no próximo ponto nós vamos fazer um ponto alto. E aí nós temos 2 pontos altos. E aí, por que nós vamos fazer nessa somente 2 pontos altos? Porque o nosso próximo ponto são os 4 pontos altos no mesmo ponto de base. Como ele tem essa abertura no formato de leque, então ele vai compensar a distância desse ponto alto da carreira anterior. Então, aqui nós vamos fazer uma corrente, e aí sobre aquele ponto alto da carreira anterior, nós vamos trabalhar os 4 pontos altos. Os 4 sobre o mesmo ponto da carreira anterior. Então, nós estamos trabalhando o inverso do que nós trabalhamos na carreira anterior. Sobre o ponto alto, nós vamos fazer os 4 pontos no mesmo ponto de base. Vamos pegar uma corrente, e aí bem no centro, no intervalo entre o segundo e o terceiro pontos altos, dos 4 pontinhos altos juntos, nós vamos fazer um ponto alto. Então, é isso que nós invertemos. Os 4 pontos altos sobre um ponto alto e um ponto alto sobre os 4 da carreira anterior. E aí, nós mantemos a correntinha de intervalo. E aí, na próxima carreira, nós vamos trabalhando dessa forma, invertendo a carreira anterior. Aqui, esse iniciozinho do molde, nós vamos trabalhar cerca de 10 carreiras, sem nós fazermos nenhuma alteração aqui nas laterais. Nós nem vamos aumentar e nem vamos diminuir, por enquanto, a quantidade de pontos. Então, aqui nós vamos trabalhar 10 carreiras, todas nessa largura, e sempre alternando os pontos dessa forma. E aí, aqui eu vou mostrar para vocês, na nossa peça pronta, como vão ficar essas carreiras. Então, aqui vocês veem que a cada carreira a gente alterna. Aqui, onde nós começamos com um pontinho baixo, na segunda carreira nós fizemos os 4, na terceira nós fizemos 1, na seguinte nós fizemos 4, e dessa forma, invertendo a ordem dos pontos a cada carreira. Então, nós vamos trabalhar 10 carreiras dessa forma, aqui sem fazer nenhuma alteração na lateral, nem aumentando e nem diminuindo, só trabalhando ponto sobre ponto. Então, aqui eu fiz as 5 carreiras sem aumento e sem diminuição. Agora, nós vamos trabalhar 11 carreiras, diminuindo um ponto no início e um ponto no final dessa carreira. Para diminuir o ponto, nós vamos andar com um ponto baixíssimo até o segundo ponto alto da carreira anterior. E aí, nós vamos fazer, então, com isso, nós eliminamos o primeiro ponto alto. Então, agora, sobre o segundo, nós vamos fazer as 3 correntes para subir. E aí, nós pegamos uma laçada sobre os 4 pontos altos da carreira anterior, no centro deles. Nós vamos fazer um ponto alto, uma corrente de intervalo, e sobre o ponto alto da carreira anterior, nós vamos trabalhar os 4 pontos altos sobre esse mesmo pontinho alto da carreira anterior. Da mesma forma, sempre alternando, fazendo os 4 pontos altos sobre o ponto alto, uma corrente de intervalo, e sobre os 4 pontos altos, nós vamos fazer um ponto alto no centro. Sempre pegando o intervalinho entre o segundo e o terceiro ponto alto.
E aí nós vamos trabalhar dessa forma até o penúltimo ponto da carreira. Assim nós eliminamos o primeiro ponto e vamos eliminar o último ponto. Nós vamos trabalhar dessa forma por 11 carreiras, diminuindo um ponto no início e no final.